Fala pessoal, tudo bem? Seguindo nossos vídeos sobre o mestrado, eu quero dividir com vocês a experiência do processo seletivo, tá? Eu já faço a ressalva de que não só esse vídeo aqui de processo seletivo, mas os demais também, é uma experiência pontual, tá? Então, você pode ter variações significativas de uma situação para outra. O processo seletivo, às vezes ele se altera dentro da própria instituição, numa oportunidade em outra, tá? Então, eu vou colocar aqui como experiência para fins de dividir isso, mas, por favor, não peguem isso como regra, tá? Porque, às vezes, vocês, é assim, assado e tal, vou encarar. E aí vocês veem um processo seletivo totalmente diferente do que eu estou colocando aqui, tá? Então, essa primeira ressalva, ela é importante, tá? Primeiro, em relação ao processo seletivo, eu acho que antes de você encarar esse processo seletivo, você tem que considerar o que eu falei no vídeo sobre tempo, sobre aulas, porque você vai fazer um mestrado, vai cursar um mestrado na cidade onde você mora. Para quem mora em cidade grande, né, isso é bastante factível. Agora, quem está em cidades do interior, às vezes não é, tá? E aí você precisa se deslocar para ter presença no curso. Aqui mesmo na Unimar, em Marília, no interior, o programa de mestrado e doutorado aqui recebe vários profissionais de outras áreas, tá? De outras áreas não, de outras cidades, de outros estados, tá? Então isso é absolutamente comum, né? As pessoas procurarem os mestrados em instituições de cidades vizinhas, tá? O que é interessante aqui no processo seletivo, ao meu ver? Você precisa olhar para esse processo seletivo e ver como é que está a dinâmica dele, porque a depender da instituição, aí você vai ter variações consideráveis entre as instituições, a procura por aquele programa de mestrado e doutorado. Você precisa ver como é que anda a dinâmica das pessoas que estão indo para aquele processo seletivo, tá? Porque você pode ter um programa de pós-graduação em que você tem uma determinada nota de entrada, né, uma determinada configuração de pontos que você faz, né, com a produção que você tem, produção científica, porque você tem a prova objetiva, digamos assim, objetiva não, eu fugi o termo aqui, mas você tem a prova propriamente dita, né, e depois você tem os títulos. Então, às vezes você pode estar diante de uma instituição em que as pessoas que estão entrando têm uma carga de títulos pesadíssima, tá? Então, não adianta nada, vou estudar e tal, vai chegar lá, vai tirar 10 na prova e vai tomar um passeio quando chegar na análise, né, dos títulos ali. Então, isso precisa ser considerado. Quero fazer um mestrado, tá? Onde? Qual instituição? Olhar, processo seletivo, último edital, aprovados, como é que foi, dá uma olhada como é que está essa questão. Obviamente, é mais do que indicado, numa situação dessa, vocês fazerem um contato com alguém que cursou naquela instituição, ou que está cursando naquela instituição, ou um professor, se tiver algum professor que está lá, melhor ainda, tá? Para vocês saberem essas miudezas do processo seletivo, tá? E aí, a partir disso, vocês fazem um planejamento, se for o caso, de alguma produção científica para conseguir chegar e fazer uma pontuação, uma pontuação que seja razoável para aquele processo seletivo, ou, a depender, né, pode ser que isso não seja necessário, tá? E olhar o edital é só na hora dessa análise, né, dos títulos, análise curricular, não é só a questão de produção científica que conta. Claro que vai ter um peso, né? Mas não é só essa questão que conta. Então, olhem o edital, tá? Às vezes vocês podem estar em alguma função, estarem envolvidos em alguma atividade que eventualmente pode contar no edital da instituição. Então, tem que olhar o edital, não tem jeito, tá? Mas além de olhar o edital, olhar como está sendo o resultado relacionado a esse edital, porque não adianta nada eu olhar, tá, legal, edital, vou estudar. E chegar lá, seu currículo é magrinho e as figuras gigantes aparecem lá e, claro, né, você vai perder o seu tempo.
Então, é interessante olhar o processo seletivo sob esse aspecto de onde eu pretendo cursar, cabe no meu tempo, deslocamento, ida e volta, vai ficar na cidade, não vai, é na mesma cidade, edital, o que traz esse edital, o que traz contra mim, o que traz a meu favor, e últimos resultados para eu ter uma noção de como é que a coisa está acontecendo, tá? Importante. Uma outra coisa também é o seguinte, muitas vezes o colega pode pensar assim, não, nossa, o investimento e tal, ó, esse mestrado ele custou 24 parcelas de R$2.100 reais, tá? Então a gente está falando de R$50 mil, né? Então é um investimento considerável, mas você pode ter bolsas. No processo seletivo que eu participei, se eu não me engano, foram 11 bolsas. 11 ou 12, né? Ou seja, você participa do processo seletivo, faz a inscrição e depois existe uma dinâmica própria para a bolsa, né, no mestrado. Às vezes a bolsa vem de um lado, vem de outro. Eu não entendo muito disso porque eu não fui bolsista. Mas você pode prestar já visando ser um dos bolsistas, isso é absolutamente factível também. Mas para isso, olhar como é que está essa instituição em relação à quantidade de bolsas, olhar como está a concorrência por essas bolsas, aí a gente entra no raciocínio anterior. Como eu não me debrucei sobre essa questão, então não vou ter muitos detalhes, mas muito provavelmente essas bolsas vão ser distribuídas, né, pelo critério resultado final, né, para as pessoas que pretendem ser bolsistas. Então, olhar quem é que está conseguindo bolsa nessas instituições. É um pessoal ali com um currículo mais iniciante ou é um pessoal que já vem de uma produção, já se programou para pontuar, para chegar e conseguir essa bolsa? Então, estudo não só o estudo propriamente dito, né, de adquirir conhecimento, mas estudar a questão como um todo, tá? Para viabilizar, né? Às vezes a colega quer fazer e não tem condição financeira de encarar uma empreitada dessa, mas uma bolsa pode salvar, certo? Então, por que não? E aí, numa situação dessa, esse planejamento do currículo, ele é absolutamente factível, tá? Converse. Eu vi um vídeo do Jim Carrey que eu acho muito interessante. E se eu não me engano, ele está discursando numa colação de grau. Que ele fala assim... ele conta, acho que é a história dele mesmo, que ele queria uma bicicleta e tal. E que os pais, ele não tinha esperança de ganhar aquilo de Natal, os pais não tinham uma condição financeira muito boa e tal. E aí ele falou, não sei se para os pais ou confidenciou para alguém que queria, nossa, queria uma bicicleta e tal, mas só comentou. E chegou no Natal, a bicicleta estava lá. E aí o que ele queria dizer com aquilo é que deixe o universo ouvir os seus sonhos, né? Deixe o universo ouvir os seus sonhos. Então, eu quero fazer mestrado, mas eu ia ter que fazer ia ter que ser bolsa. Para ser bolsa, eu preciso fazer uma programação para ter produção científica. Comece pelo primeiro problema, entendeu? Às vezes você tem alguém que pode te conduzir nessa produção científica, que pode te ajudar, igual, né, o professor Rafael, que é amigo meu. Antes eu conversei com ele falou assim, não, você já tem um currículo legal, vamos emplacar um artigo aqui, vamos fazer junto. Ele me ajudou, entendeu? A gente escreveu junto, ele não ganhou absolutamente nada com isso. O currículo dele é gigantesco, um artigo a mais, um artigo a menos, entendeu? Fez para me ajudar. Então, faça o universo saber que você quer chegar numa bolsa e corra atrás desses requisitos, entendeu? Então, tem algum professor que às vezes você sabe que é envolvido com isso e tal, com produção, vai lá e fala, professor, preciso publicar, olhei aqui um processo seletivo de uma instituição assim, assim, assado, só que eu preciso, o planejamento que eu fiz é assim, assim, assado e tal. Correr atrás, tá? Viabilizar. Que aí você, às vezes, que tá aí, que não tem dinheiro para investir numa empreitada dessa, pode chegar pela bolsa, tá? Só que, claro, vai ter que planejar, vai ter que correr atrás, né? Como eu sempre coloco aqui, né, a questão da venda do resultado, né?
Tudo é assim, né? Não só numa carreira profissional em termos de honorários, mas em termos de certificação você vai ter isso também. Vai ter o colega que nasceu numa determinada família, o papai vai lá e toma. Ótimo, sorte dele. Vai ter o colega que vai ter que correr por fora, né? Vai ter que dar seu jeito, assim é a vida, tá? É isso. Acho que com isso a gente conclui esse tema. Se de repente você tem mais alguma pergunta, alguma consideração para colocar aqui para a gente conversar, coloca aí que se eu puder ajudar vai ser um prazer, tá? Um abraço.